Antena Rebel. No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Les anarchistes, les anarchistes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Aqui começa mais uma Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Sou o Edu, estou aqui de volta com você, Adriano. Como você está? E aí, Edu? Tudo bem, tava com saudades da gente fazer essa palhaçada que a gente faz aqui excepcionalmente toda semana. Exatamente, né? Que fazia um grande ato, né? Foi outubro, quando foi que a gente conseguiu gravar aqueles 3 programas seguidos, achando que a gente ia emendar, né? A gente iludiu vocês, ouvintes. A gente achou que ia chegar no 100º episódio em 2023 e falhou, como sempre, miseravelmente. Pois é, né? Exatamente. Pois é, mas voltamos, né? Voltamos aqui, primeiro programa de 2024 e com algumas mudanças, né? Agora o programa tem um novo formato que é de meia hora. E aí a gente vai testar esse formato, né, Adriano? Bora, acho que vai ser... Tem tanto uma questão de a gente tentar ser mais sintético nas propostas e trazer questões para uma abordagem talvez mais direta, ficar divagando um pouco menos, mas também de dialogar com o projeto da rádio. A Antena Zero agora, aos sábados, vai concentrar a maior parte dos programas falados, também alguns programas de música, e aí a ideia é que os programas falados, principalmente, de conversas, entrevistas, não sejam de 1 hora, sejam de meia hora, para ter uma fluidez, enfim, para a galera conseguir conhecer e ouvir, ter um repertório maior. Então a gente, junto com a rádio, estamos aqui experimentando esse novo formato e vai ser um prazer ouvir também os comentários da galera sobre essa nova cara da Antinomia. Exatamente, mas direto e reto. Direto e reto. Não é? E a Antena Zero passou aí por um tapa, né, no seu visual, então a gente recomenda que você acesse também, né, antenazero.com, para você conhecer os outros programas aqui da grade, né. Bom, acho que já pode chamar a vinheta e a gente vê o que acontece. Demorou. Então vamos lá. Guerra de classes. Depois de alguns meses, então, né, de ausência, a gente vai, então, primeiro aqui comentar um pouquinho o que foram, né, esses meses aqui para a biblioteca, o que aconteceu, né, por que nós nos ausentamos, né, também, aqui do microfone. Você parou de nos escutar, você fiel ouvinte, não é? Adriano, acho que para quem, né, pra principalmente os ouvintes que não são de São Paulo, né, vale a gente comentar um pouquinho sobre o principal evento, né, que a gente estava envolvido no final do ano passado, que era a Feira Anarquista, né? Então, mais uma edição, chegamos a qual? 13ª. 13ª edição. E, bom, conta aí um pouquinho, né, o que foi a feira, o que é a feira, né? Qual que é a proposta? E aí também, para além, né, o pessoal de São Paulo tem que colocar aí no seu calendário, coloca aí na sua agenda, e o pessoal que é de fora, né, se tiver oportunidade, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não, também acompanhar um pouquinho, né, o que foi isso. Acho que a feira... Não sei se todo mundo sabe, mas a biblioteca é um dos organizadores, né, da Feira Anarquista de São Paulo. A gente organiza desde a primeira edição, que foi lá em 2006, e ininterruptamente, com exceção de 2020, quando teve o auge da pandemia, a gente organizou todos os anos, né? Então, a gente
tem feito um trabalho junto com o Centro de Cultura Social aqui de São Paulo e também com o NELCA, que é lá da Baixada, né, do Guarujá, que são 2 coletivos parceiros nossos, que a gente constrói o processo todo de organização, enfim, programação e realização da feira, né? Isso demanda, principalmente no segundo semestre, um trabalho bem insano, assim, de articulação com outros coletivos, de reorganização do site, de conversas no espaço e, eventualmente, mudanças de espaço para organizar a feira. E toda a divulgação, a parte gráfica, enfim, toda a estruturação do espaço, impressão de tela, camisetas e a porra toda. E aí, é isso, né? A gente vai chegando próximo de novembro e vai começando a ficar bem desesperado para dar conta de fazer tudo que precisa, porque somos poucos e loucos, então precisamos trabalhar para pagar as contas, mas também tenho o desejo de continuar fazendo tudo. E aí não conseguimos continuar o Antinomia com a frequência que a gente estava fazendo, exatamente porque a gente, nos fins de semana, estava correndo para deixar as coisas em ordem, né? Aconteceu no dia 19 de novembro, que foi um domingo, sempre acontece aos domingos, na véspera do feriado, né? Que é a Consciência Negra. E a gente conseguiu, mais uma vez, articular junto com uma escola municipal, com a Amorim Lima, que fica lá no Butantã, para fazer o evento. Acho que o evento, mais uma vez, acho que teve uma dinâmica muito gostosa, assim, foi uma programação, acho que mais intensa, infantil, e o fato de estar num bairro um pouco mais residencial, de ter uma vida bem comunitária ali no Butantã, isso trouxe um público, acho que bem variado, né? Então, para nossa alegria, assim, a gente teve, mais uma vez, muitos grupos que se inscreveram para apresentar peças de teatro numa perspectiva libertária ou crítica. A gente teve expositores, debates, exibição de filme, pessoal que veio gente de muitos lugares do Rio de Janeiro, enfim, Porto Alegre, Curitiba, companheiros de outros países. Então a gente teve companheiros que vieram do Chile, companheiros que vieram de Portugal, e aí trazendo os livros, trazendo materiais. Então a feira tem possibilitado, né, um circuito, faz parte de um circuito, acho que, de feiras anarquistas que acontecem já há algum tempo, e que no ano passado, particularmente, a gente teve um monte de feiras acontecendo. Isso foi massa, assim. Acho que para esse ano é bom, já é uma boa dica para a galera ficar atenta ao calendário e às atividades que vão estar acontecendo. E a gente também está nessa função. Já fizemos, junto com os coletivos, as reuniões de balanço, de o que a gente achou da feira. Se você participou da feira, manda pra gente também o seu comentário pelas redes da feira ou pelas redes da biblioteca, que vai ser um prazer escutar, saber o que vocês acharam massa, o que vocês não acharam. E em novembro a gente está vendo a data direitinho, mas já saiba que provavelmente no segundo ou terceiro fim de semana de novembro teremos mais uma edição da Feira Anarquista aqui em São Paulo. Então o trabalho já começou. O que você achou, Edu, da feira? Sempre uma alegria, né? Porque a feira acaba sendo um espaço dos grupos colocarem ali o seu projeto, seu trabalho, né? Expor ali qual que é a sua correria do dia a dia. Então, acho que nem se falou, né? Nessa correria da rotina, né? Que a gente está envolvido no trabalho, então a gente está lá, né? No nosso ganha-pão. A gente acaba perdendo um pouco da dimensão, né? Então, de tanta gente que está fazendo tanto trabalho, tanta luta social, né? A gente acaba perdendo esse horizonte. E aí, pelo menos ali por algumas horas, né? Aí você pega manhã, tarde, início da noite, você vê ali uma reunião, né? Desses grupos juntos. Então, isso acho que é o que mais me alegra, né? E também acho que tem a questão do público, né? Destacar isso, porque... foi no dia 19, né? Isso. 19? Isso. No dia 19 caiu uma baita de uma chuva, né? Sim, foi. A Prefeitura de São Paulo cancelou mais de 50 eventos públicos porque tinha um risco, tinha um ciclone tropical que passou lá pelo Rio Grande do Sul e estava mandando um temporal cabuloso para cá. E aí exatamente, a gente decidiu arriscar. É o novo normal, né? O novo normal... Colapso climático. Exatamente, é o colapso climático, o novo normal, né? E é isso, choveu pra caramba, né? E rolou, né? Tinha bastante gente e tal, então isso também é muito bom. As atividades, os debates, né? Então a gente contou lá com o pessoal da luta dos grupos Guarani, né?
da luta anticarcerária e debates cheios, né? Então você vê que também tem muita gente interessada, né? Nesses temas também. Sim, e eu acho que isso foi uma coisa foda, assim, eu estava pensando essa articulação com os guaranis e com outras comunidades indígenas, né? Outros povos indígenas. Isso tem sido uma marca do movimento anarquista, não só aqui no Brasil, né? Mas essa solidariedade, essa construção de horizontes e possibilidades comuns, que eu acho que vem ganhando fôlego, né? Acho que a gente participou, enfim, tiveram muitos anarquistas, a gente já comentou isso em episódios passados, que estiveram presentes nos atos, nos protestos, nas ações diretas promovidas pelos guaranis ali no território do Pico de Jaraguá. E aí essa troca, né, essa possibilidade de a gente circular pelos territórios, circular pelos espaços, construir conhecimentos em conjunto e afinar as lutas, entendendo a autonomia, entendendo a diversidade de estratégias e de perspectivas políticas que também existem, né, nesses dois processos, mas muito foda, assim, eu acho que tem sido uma articulação rica e eu acho que um horizonte importante, que entre outros os coletivos anarquistas, até dos povos como uma organização, tem feito também essa articulação. E também essa abertura, né, dos territórios guaranis para a construção em conjunto de mutirões, enfim, de ações diretas e também de espaços de debate. Né? Exato, né? Que nem o Adriano falou, né? Se você participou da feira, manda aí uma mensagem pra gente, que a gente tá, né, principalmente agora que a gente tá ainda, né, na virada ainda esses primeiros meses de 2024 ainda é a avaliação, né, do que aconteceu e tal. Então é muito importante pensando, né, nas próximas edições, já garantido que em novembro, algum final de semana de novembro, vai ter a Feira Anarquista de São Paulo. Avançando um pouco no tempo, em janeiro a gente também teve alguma coisa que aconteceu aqui, que aliás é bom a gente conversar, né, que foram os atos contra o aumento da tarifa. Exatamente. A tarifa aqui em São Paulo aumentou na infraestrutura do estado, né? Então, trem, metrô, CPTM e metrô, que foi para R$5. Os intermunicipais também. Intermunicipais também, né? As linhas de ônibus, né, municipais, apenas da prefeitura, foi congelada a tarifa, R$4,40. Aos domingos tem a gratuidade. Exatamente, agora tem só no ônibus. Isso começou também, né? Começou em dezembro, né? Sim. Exatamente. Claramente uma decisão pró-eleitoral. Exatamente, né? Já nessa campanha do prefeito que ninguém sabe o nome. O desconhecido atual prefeito. Exatamente, ele quer que as pessoas saibam o nome. E a gente não vai falar. A gente não vai falar o nome dele, a gente vai manter, a gente vai fazer o nosso pacto aqui para ele continuar sendo anônimo, né? E todo esse contexto, né, a gente teve 3 atos. Dois atos. Não, na verdade, 3... Foram 4 atos chamados, 2 pelo MPL e outros 2 por outras organizações mais partidárias. Exatamente. E estivemos presentes, né? Sim, nos atos do MPL. Exatamente. E o que... Bom, vou falar minha avaliação, você fala a sua, né? O que deu pra sentir algo... Enfim, algo muito triste, eu acho. Porque, principalmente o último, que foi chamado pelo MPL, né? A quantidade... o clima, né? Tava um clima de insegurança completa, né? E esse foi o que... O espírito ali, né? A gente compartilhando com outras pessoas, todo mundo tava nessa, né? Uma força desproporcional da polícia. Não aconteceu nenhum evento de grande magnitude, aconteceram prisões arbitrárias, né? Mas agora confronto, né? Da polícia contra os manifestantes, né? Cerceando ali. O ato de andar, por exemplo, não, o ato conseguiu, né? Andar. Teve que mudar só a rota original, mas não houve ali nenhuma intervenção policial direta. E isso acabou fazendo com que uma impressão de que meio que tirou o oxigênio, né, das manifestações, né? Então meio que foi sufocando, assim, as manifestações, né? Sim. E também algo que meio que um bloqueio também midiático, né? Não reverberou muito também, então meio que ficaram mais ali numa importância de marcar uma posição, né? A minha sensação foi um pouco essa, assim. O primeiro ato
ele nem tinha saído. Acho que tem uma questão que a gente teve, né, um mês de janeiro bem atípico também em relação à questão do clima, né? A gente teve dias muito, muito chuvosos e algumas semanas muito frias, mas aqui em São Paulo, pelo menos. E aí, nos 2 dias de ato, foram dias que choveu muito, né? Então, isso é sempre um fator desmobilizador, principalmente o pessoal que não está tão por dentro, né, da luta ou da militância. Então, a gente se reuniu o primeiro ato ali na frente do Teatro Municipal. E no Teatro Municipal a previsão era isso também, a chuva mais cabulosa do mês ia cair naquele horário. Não choveu até o ato sair, e aí tinha uma quantidade desproporcional de polícia e de manifestantes, né? Acho que esse fato de ser férias, o fato de ter se anunciado uma chuva cabulosa, fez com que tivesse pouca gente no ato, e a gente pode pensar depois criticamente, né, quais são os limites também da rua, ou o que está acontecendo com a militância no século XXI, das pessoas estarem muito mais vinculadas às redes sociais do que propriamente a estar na rua e a possibilidade de transformações reais, né, pela ação direta. E aí o que aconteceu foi isso. A gente recebeu notícia de que tinha um grupo de pessoas que tinha sido preso, que supostamente estava estava mascarado e tal, já aquele temor da polícia dos black blocs dentro dos atos do MPL, né? Então, eles prenderam acho que 25 pessoas e no ato tinham 2 pessoas que estavam com máscara e tal, estavam de black bloc, e aí foram também enquadrados pela polícia. A polícia deu um chá de cadeira grande neles, mas esses 2 foram libertos antes do ato sair. E aí os demais, enfim, teve acusação de formação de quadrilha, porra toda, porque tinha gente menor de idade, mas no final, até onde eu sei, as acusações não foram para frente porque elas eram completamente infundadas, né? É um clima de terror que eu acho que a polícia do Tarcísio está fazendo, a polícia militar, de pré-crime, né? Como as pessoas não fizeram absolutamente nada, de acusar as pessoas de estarem na rua e porque estavam se vestindo de preto numa manifestação, e essas pessoas automaticamente elas seriam culpadas de estar na rua. Então, isso foi uma coisa que deu acho que criou uma tensão do primeiro para o segundo ato. Aí o primeiro ato foi numa quarta-feira, o segundo ato foi numa quinta-feira, uma semana depois. E a sensação era um pouco essa, assim, uma sensação de ultravigilância, a polícia revistando um monte de gente de uma maneira muito desproporcional, várias pessoas sendo escolhidas a dedo ali antes do ato começar para ser revistadas e ser levadas até o Camburão, e aí, isso é uma coisa que foi bem bizarro. E aí a polícia estava com diferentes equipes, né, policiais que não necessariamente conversavam uma com a outra, então entender um pouco como que essa mobilização está sendo feita, né, e essa repressão já sendo articulada em diferentes níveis. E quando o ato, enfim, conseguiu sair, teve isso que você falou, que não podia fazer a rota que tinha sido deliberada pelo movimento, e a polícia usou de todos os meios repressivos ou de persuasão pela força para impedir que a gente seguisse para a Avenida Paulista, que era ali na frente da Augusta com a Paulista, que era a princípio onde o ato terminaria, né? Então, os 2 atos terminaram na frente do Mackenzie. No primeiro dia, a polícia impediu de tacar fogo na catraca, o que é um ato simbólico que o MPL sempre faz. E, contraditoriamente, no segundo, isso não foi um problema, né? E é isso, a gente viu o choque escolhendo alguns manifestantes para serem presos arbitrariamente. Enfim, a polícia, ao longo de todo o trajeto, foi usando essa estratégia de coerção para desmobilizar. E aí essa desproporcionalidade entre quantidade de manifestantes, os eventos climáticos e a falta de adesão das pessoas, eu acho que configuraram um pouco esse quadro de não dar fôlego, né, para os atos do MPL continuarem seguindo. Acho que a gente é uma pauta que também se enfraquece por essa não articulação entre o governo municipal e o governo estadual. O Tarcísio acho que está apostando mais na força para conseguir garantir a entrada de recursos para depois privatizar, né? Conseguir o processo de privatização dos trens e dos metrôs aqui em São Paulo. E o atual prefeito, que a gente não falará o nome,
tá numa campanha eleitoral, então ele tá... Isso desmobiliza, né? Várias pessoas na rua falam assim, não, mas agora tem gratuidade de domingo. A gente tem que lembrar as pessoas que a gratuidade é só do ônibus e tem a ver exclusivamente com a questão eleitoral, que muito provavelmente, dependendo do resultado das eleições, esse idiota vai revogar essa medida porque vai entender que os custos são mais elevados do que os benefícios, vai encontrar qualquer justificativa técnica, qualquer mentira técnica de algum técnico burocrata para dizer que não teve adesão da população, então não vai compensar mais a gratuidade, qualquer bosta assim. Então, a gente pode esperar, caso a reeleição aconteça, esse tipo de prática. E a disputa eleitoral também marcou esses atos, né? Do outro lado da campanha, né? Que também já está aí na rua, né? Que é a campanha do Boulos, pelo PSOL, né? Que o PSOL não somou em nenhum ato. Nem o PSOL, atos. Nem o PT, né? Ou a juventude do PT foi. Teve um... Teve juventude do PT, teve. Mas é tímida, né? Tímida. Quer dizer, eu não sei nem o que significa. O que é? Mas estava lá, Sim. estava lá. Mas agora, pessoal, nada, né? Nada, nem nenhuma presença. Pensando, né, as últimas também, já as peças publicitárias, né, da campanha do Boulos, por exemplo, tem uma, né, que ele tá discutindo e tal, falando assim, me falam que eu sou radical, né, querendo, tipo, meio que fazendo um banho de marketing, né? Não sou radical, não. Podem perguntar para os comandantes da Polícia Militar se eu sou radical. Todas as manifestações que eu conduzi, todas eram ordeiras. Olha só. Então, também a corrida eleitoral, por outro lado, também acabou marcando também esses atos e concordo com você, acho que esses fatores, né? A política do Tarcísio, a questão também aí somando, né? Política do Tarcísio, a questão também contextual de janeiro, a questão da pauta, como é que tá, também tarifa zero, que foi colocada aí no domingo. A diferença dos anos, né? Porque o último ano que a gente teve manifestação contra o aumento da tarifa foi antes da pandemia, não foi? Sim, acho que sim. Né? Então... a tarifa ficou congelada, acho que 3 ou 4 anos, né? Exatamente. Então, acho que 2018, sim. Salvo engano. Mas, enfim. Então, também teve aí essa diferença desses anos que se passaram. E aí você comentou, né, da juventude do PSOL, mas eu acho que vale destacar que dos influencers ou das pessoas que estiveram mobilizando e chamando as pessoas, uma perspectiva mais radical para a rua, o Chavoso foi a pessoa que sustentou. E aí tem essa tensão que existe, né, entre o que significa ser um influencer com centenas de milhares de seguidores e o que essas pessoas fazem ao seguir essa pessoa, né? Porque essa fragilidade desse mundo virtual, de que o cara tem, 300 mil seguidores e isso não, apesar dele ter participado de todos os atos, tá lá, tá mobilizando as pessoas, tá fazendo stories, live, não sei aquela porra toda para tentar mobilizar as pessoas não foram pra rua, os seguidores. Então, tava lá o Chavoso com, 4, 5 amigos dele e o resto era manifestantes, pessoas de juventude de alguns partidos, militantes anarquistas, enfim, pessoas que a gente conseguia reconhecer, porque os atos também foram verdadeiramente pequenos, né? Então, acho que esse é um ponto a gente destacar. Exato. Bom, vamos agora para o Fôlego de Vida. Fuego de Vida. O Fuego de Vida é o momento de dicas culturais aqui, né, para você ouvinte. Adriano, o que você recomenda? Bom, ainda nesse processo, né, de rememorar o que foi o fim do ano passado, o começo desse ano, minha dica cultural vai ser um livro que foi recém-lançado no dia na quarta-feira à noite. Tivemos lá no espaço da Sob Influência, aqui do ladinho da rádio, que fica ali na Galeria Metrópole, o lançamento do livro A Virgem Vermelha, que é um quadrinho que a editora Veneta publicou, que foi originalmente feito nos Estados Unidos e que foi recém-traduzido para o português. A atividade contou com a presença do Rogério Campos, né, o editor da Veneta,
e também com a Gabriela de Lauretis, que foi a prefaciadora do livro Tomada de Posse, que é um livro que a Sob Influência publicou junto com a Autonomia Literária já há alguns anos, né? Acho que o evento que resgata um pouco essa memória da Louise Michel é sempre importante porque, primeiro, a memória dela foi disputada ao longo do século XX na França por diferentes vertentes, né? Essa perspectiva de resgatar os membros da comuna como alguns marcadores de heróis nacionais, essa perspectiva de reivindicá-los como republicanos radicais ou como pessoas que lutaram pela pátria, ou dentro do campo do socialismo, tirar a Louise Michel dentro da perspectiva anarquista e colocá-la como se fosse uma socialista genérica, para também se poder reivindicar, alguns marxistas reivindicarem ela como uma precursora, né, das lutas feministas, sem precisar colocá-la dentro de um campo ideológico do qual ela ajudou, não só fez parte, mas ela foi uma militante ativa, né? Então, acho que retomar as discussões sobre Louise Michel, e acho que os anarquistas estarem presentes nesses espaços são fundamentais, ainda que nesse primeiro momento as falas não foram nenhum dos anarquistas, mas tinham companheiros e companheiras do Centro de Cultura Social. A gente também estava por lá e acho que isso abre a possibilidade de trocas, de reflexão sobre esses ícones, né? Essas pessoas que seguem nos inspirando, enfim, e que escreveram coisas que ajudam a gente a pensar o passado e também inspirar as nossas lutas do presente, né? Acho que a Louise Michel é, sem sombra de dúvidas, uma dessas pessoas que não só escrevia muito bem, como tinha uma assertividade importante e tinha essa rebeldia intransigente de ir para as ruas, de lutar pelo certo, de correr com as pessoas que estavam sendo oprimidas, né, por essas estruturas. Então foi muito massa ter reencontrado alguns amigos e amigas, estar junto com as pessoas e estar construindo, né, esse espaço de circulação de ideias. Destacar que a Sob Influência fez também recentemente uma feira de livros lá no espaço da Galeria Metrópole que a gente participou, levou os livros da biblioteca. Então, para as pessoas também ficarem atentas, que acho que esse vai ser um ano intenso, de feiras, de atividades. E para a gente também, né? A gente esse ano tem um marco na história da biblioteca, que você pode falar um pouquinho para a gente, o que teremos para as pessoas já começarem a imaginar e se envolver também com o projeto da biblioteca. Esse ano completaremos, né, no futuro, 15 anos, né, de coletivo. Nosso coletivo que foi fundado no dia 31, né? Que 31 de maio. 31 de maio de 2009. Então, né, esse ano 15 anos. E aí estão preparando alguns materiais e aí você, aqui ouvinte no Antinomia, vai acompanhar nos próximos programas, né? Tudo a gente vai anunciar por aqui. Adriano, meia hora é rápido, hein, Adriano? Passa rápido, a gente planejou outros... A gente falhou miseravelmente planejando outros temas. Tinha, acho que pelo menos mais 3 assuntos pra gente conversar aqui. Mas eu acho que é bom também pra gente esse Antinomia como se fosse a primeira vez. Essa temporada 2 do Antinomia. Verdade, é uma reestreia, literalmente, assim. A gente tem que aprender a fazer, a gerir esse tempo para conseguir trazer os elementos que eu acho que são importantes e também desenrolar as ideias que só a gente fala, né? Porque ou as pessoas de outras vertentes políticas não estão, ou senão as pessoas... Enfim, tentar manter essa perspectiva de uma leitura anarquista do contexto. Nos jornais anarquistas, 100 anos atrás, né, uma prática era quando o jornal demorava um tempo para voltar, eles anunciavam segunda fase. E aí? E aí é tipo isso, né? Antinomia, segunda fase, agora repaginado. A gente vai mudar a contagem? Vai ter... Vamos ver, isso aí, ouvinte, aguarde os próximos episódios. Pois é, ouvintes, vocês, vamos fazer mandem pra gente que vocês preferem que a gente continue a contagem ou se a gente começa a fase 2, número 1. Adriano, para o ouvinte acompanhar Biblioteca Terra Livre no Instagram, no Facebook, no Mark Zuckerberg, como é que nós estamos? Na plataforma do Meta a gente está como Biblioteca Terra Livre, tudo junto. Nosso site bibliotecaterralivre.noblogs.org, mas aguardem que também nesse sentido teremos novidades. Também teremos. E esse foi o Antinomia, né? Porque agora estamos já na reta final. Quer deixar um tchau para os nossos ouvintes?
semana que vem estaremos juntos, será? Espero que sim. Será que o quase semanal vai se tornar semanal? Ouvinte, aguarde. E verá. Ou não. Bom, esse foi então Antinomia, segunda fase, retornando aqui Antena Zero. Nos acompanhe na antenazero.com todo sábado, 12:30, e tem reprise domingo, 11 horas da manhã, antenazero.com. Além disso, também estamos no formato podcast nos agregador da sua preferência, Spotify, Deezer, tá tudo lá. Pessoal, um abraço, ficamos por aqui, até a semana. Você ouviu na Antena Rebel Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.